E hoje vamos analisar os fundos imobiliários mais baratos da nossa bolsa. Mas será que pelo baixo preço de negociação eles são realmente baratos? E o mais importante de tudo, são realmente bons? É isso que a gente vai analisar hoje de 12 fundos que a gente trouxe aqui para vocês. E é claro que com a popularização dos fundos imobiliários, isso ia atrair muitos investidores. E também o preço baixo de aquisição desses fundos imobiliários tem chamado muita atenção de quem quer começar a investir nesses fundos imobiliários. Mas será que esses preços baixos também não escondem algumas armadilhas? E a gente vai descobrir isso também. E o mais legal desse vídeo é que nós vamos avaliar os fundos que hoje estão numa tendência, porque a maioria dos fundos começaram a fazer splits e deixar o preço abaixo de R$10, né? Um preço super barato para que qualquer pessoa possa comprar ou um dividendo baixo já consiga recomprar as cotas. Então nós vamos avaliar os 12 principais fundos da Bolsa Brasileira que custam abaixo aí dos R$10. E vocês vão perceber que é uma planilha com vários dados, na real, uma análise que nós vamos fazer de cada fundo imobiliário. E isso dá uma trabalheira. Então o que a gente pede em troca aqui é que, óbvio, além de você assistir o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e comenta aqui se tem algum desses fundos que você tem na sua carteira. Pessoal, e o que nós vamos avaliar então? Primeiro, nós vamos avaliar o valor desse fundo imobiliário, trazendo de R$10 até fundos que custam na casa dos R$2, é bem interessante isso. Vamos avaliar o segmento, em que segmento ele está inserido, o número de cotistas, para saber se realmente é um fundo imobiliário que tem um grande número de cotistas ou é um fundo que até é um risco, porque a quantidade de cotistas é muito baixa. Vamos avaliar a liquidez diária, o volume de negociações que esses fundos imobiliários têm para saber se você não está entrando numa fria. Vamos avaliar o PVP, que o PVP nada mais é do que avaliar se o preço está bom, está caro ou está barato, né? Então nós vamos fazer essa avaliação de preço para saber se esse fundo está no momento de compra ou não. O dividendo, obviamente, você investe em fundos imobiliários com foco em receber dividendos. Alguns fundos chegam a pagar, que nós vamos avaliar aqui, até quase 18% ao ano de dividendo. Então é um dividendo bem gordo, vamos fazer essa análise. Vamos observar algo bem bacana que é a recorrência do dividendo. Então, se você faz investimento em um fundo imobiliário, você quer que esse fundo imobiliário sempre pague dividendos. De nada adianta pagar 18% num ano, no outro ano não pagar nada. Então, nós vamos avaliar se tem recorrência nos dividendos sim ou não. E também vamos avaliar se o PVP é crescente. Nesse quesito PVP crescente, o que? Se você faz a compra do imóvel, realiza a compra do imóvel, aquele imóvel vai se valorizando com o passar do tempo, ou seja, ele tem um valor patrimonial crescente. Quando você leva isso para fundos imobiliários, você quer o mesmo investimento ou a mesma lógica, né? Você quer que, além do fundo, a cota ir valorizando ao longo do tempo, você receba os dividendos. Mas tem fundos que não têm o PVP crescente. Pelo contrário, eles têm PVP decrescente. Ou seja, nesse exemplo, você compra um fundo que vale R$10 e como ele tem o PVP decrescente, ele vem cada vez valendo menos. Então vale 9, 8, 7 e você não quer essa desvalorização no seu patrimônio. Então bem bacana essa análise que nós vamos fazer de PVP, se é crescente ou não. Além, óbvio, de avaliar que se for um fundo de tijolo, se ele tem vacância ou não. Então repara que são vários itens que nós vamos avaliar aqui e tudo isso em cima dos 12 fundos imobiliários mais baratos da nossa bolsa. Então vamos lá, tem muito conteúdo pela frente. E vamos começar então a nossa lista aqui pelos fundos mais caros, né? Ou seja, pelos que têm o maior valor de aquisição aí, começando pelo fundo MXRF11, que é muito popular aí entre os investidores, né? Sempre tem ele em carteira porque custa um valor aí na casa hoje de R$10, isso mesmo. Então vamos analisar alguns indicadores aqui que vão mostrar pra gente se esse fundo é bom ou não. Então o preço de negociação no momento que a gente grava esse vídeo é de R$10,96 e ele é do segmento híbrido, mas a gente considera ele como papel, porque a exposição dele em tijolos é tão baixa que faz mais sentido a gente julgar ele como um fundo de papel. Ele tem um número de cotistas hoje de 953 mil cotistas, ou seja, é um número muito bom, um fundo que é bem negociado aí em bolsa. A liquidez diária, que é o volume de negociações, está em 12 milhões de negócios, aí 2 milhões de reais por dia. O PVP dele está em 1,1, então está dentro da média. O dividendo dele está em 12,12%, ou seja, bem em linha aí com o que está entregando a taxa Selic. A recorrência do dividendo, ele possui uma recorrência assim, então, ou seja, paga dividendos constantes todos os meses. E o PVP dele é crescente? Não, o PVP dele está instável, que seria o quê? O preço sobre o valor patrimonial. Ele não tem tido uma valorização patrimonial desse fundo. Ele está estável nesse momento. E a vacância é de 20%. Lembra que eu falei que ele é um fundo híbrido que tem uma pequena exposição em tijolos? Então, essa pequena exposição em tijolos tem aí 20% de vacância, ou seja, que é uma área não locada ainda, que está disponível para alocação. 20% é alto, mas como essa parte de tijolo dele é pequena, então a gente quase não leva isso em consideração e estaria ok. Seguindo a ordem decrescente de preço aqui, temos o próximo fundo imobiliário que é o VGIR11.
Ele tem um valor aí de R$ 9,97, já abaixo dos R$ 10, e o segmento dele é o segmento de papel. Número de cotistas, 219 mil cotistas, uma quantidade legal aí de cotistas. Liquidez diária, uma liquidez de 4,7 milhões de reais, uma liquidez bacana. Um PVP de 1,04, ou seja, ligeiramente acima do preço do valor patrimonial. Dividendo, chama atenção esse dividendo, 14,94%, quase 15% de dividendo, pagando acima aí da nossa taxa Selic. Recorrência de dividendos ele possui, ou seja, nos últimos 5 anos ele pagou de forma constante os dividendos mensais, isso é algo bem legal. PVP crescente, a resposta é não. Por ser um fundo de papel é natural o PVP não ser crescente, ele não tem valorização patrimonial porque não tem um tijolo. Então, por esse motivo, esse fundo só chama atenção nesse detalhe, né? Por ser um fundo de papel, ele não tem valorização patrimonial. Ou seja, a cota hoje custa R$ 9,97, quem sabe daqui 2, 3 anos ela custe menos do que esses R$ 9,97. Não teve manutenção no valor da cota, só pagou um dividendo mais gordo. E vacância não possui, porque é um fundo totalitário de papel, então não possui vacância. E agora vamos falar do fundo BTCI11. O valor de negociação desse fundo hoje está na casa dos R$ 9,80. Ele é do segmento de papel, então veja aí que já na nossa lista os 3 primeiros fundos de menor preço são do segmento de papel. O número de cotistas é de 110 mil investidores, é um número aí até que baixo, né, comparado aos outros que a gente acabou de analisar. A liquidez diária é de 2,4 milhões de reais de negociação por dia e ele tem um PVP de 0,95, ou seja, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. O dividendo também está alinhado com a taxa Selic nesse momento, então na casa dos 12,69% ao ano, e a recorrência do dividendo dele não é constante. E isso é um ponto que nos chama atenção, porque pode ter meses que você pode receber um valor muito alto de dividendos e no outro mês um valor bem baixo, ou seja, ele é uma gangorra, ele não tem uma estabilidade nessa recorrência de dividendos que ele está pagando. O que isso gera? Falta previsibilidade para o investidor. Então, para nós é um ponto negativo. O PVP desse fundo também não é crescente, ou seja, ele está estável, aí não tem tido um valor crescente do patrimônio. Geralmente isso acontece muito nos fundos de papéis, como eles têm muitos contratos com muitos imóveis, né? É difícil ver uma valorização aí bem acentuada do fundo imobiliário. Então o PVP dele não está crescente, está estabilizado. E como não é um fundo de tijolo, né, não tem vacância para a gente analisar. Bora para o nosso quarto fundo, agora vamos falar do VGIA11. O custo, o valor desse fundo é de R$ 9,52. O segmento dele é um segmento Fiagro. Para quem nos conhece, aí, é nosso aluno mentorado, sabe que nós não somos fãs desse segmento. Mas bora lá trazer mais alguns detalhes aí desse fundo imobiliário que é um Fiagro. Número de cotistas, 138 mil cotistas, um número ok. Liquidez diária, 4 milhões de reais de movimentações, uma movimentação ok. PVP 1, que é considerado PVP justo, não está nem barato nem caro. Um dividendo, um dos maiores dividendos que nós temos aqui, 17,72% de dividendo, então realmente é um dividendo que chama muito atenção. Só nós temos que ter um cuidado se esse dividendo será realmente recorrente ou está sendo um dividendo mais gordo para chamar a atenção dos cotistas, já que esses fundos, né, os Fiagros, são fundos mais novos, né, então eles querem arrecadar mais cotistas e quem sabe depois eles não consigam manter esse dividendo mais gordinho. Mas até então, pelo pouco período desse histórico que nós temos, ele possui recorrência de dividendos. Então até então não tem um histórico muito grande, mas no histórico que nós conseguimos observar, ele vem pagando de forma recorrente os dividendos. E o PVP crescente, que seria o quê? A ideia de valorização na cota, a princípio está tendo, só que vale lembrar, é um fundo novo, então a gente não está conseguindo comparar exemplos dos últimos 5 anos para realmente verificar se teve uma valorização patrimonial ao longo do tempo, observar 5 anos, se realmente teve pagamentos de dividendos constantes e crescentes nos últimos 5 anos. Então, como ele é um fundo novo, você tem que avaliar com um pouquinho mais de cuidado e tomar uma atenção aí e não apostar todas as fichas nesses fundos que ainda não se provaram no tempo. E por último, falando em vacância, é zero, não possui vacância esse fundo. O próximo fundo imobiliário da nossa lista é o VGHF11. No momento que a gente faz esse vídeo, ele está sendo negociado a R$ 9,50, também é do segmento de papel. Tem um número de cotistas aí de 291 mil cotistas e uma liquidez diária de 3,3 milhões em negociação. Até aí tudo normal também. O PVP dele está dentro do aceitável, 1,02, que é o preço sobre o valor patrimonial, e o dividendo de 13,37%, aí até um pouquinho a mais que a taxa Selic. Só que também temos aquele ponto novamente.
é um fundo que é muito instável na hora de pagar os seus dividendos. Tem momentos que ele paga um dividendo alto, tem momentos que ele paga um dividendo muito baixo, e isso não te dá uma previsibilidade. Ou seja, por mais que ele tenha pagado 13,37% nos últimos 12 meses, você não conseguiria ter essa previsibilidade aí para o próximo ano. Por quê? Porque oscila muito esse pagamento de dividendos. Então a gente não gosta disso, isso é um indicador negativo para esse fundo. Como já tem se visto muito nos fundos de papéis, o PVP dele também não está crescente, ou seja, ele não está tendo uma valorização patrimonial desse fundo. Se você investe nele, o seu ganho está somente ligado aos dividendos. E também, como é um fundo de papel, não se observa a vacância. Seguindo com a nossa lista, agora temos um fundo interessante de logística aqui, o GALG 11. Esse fundo ele tem um valor de R$ 9,23, como eu falei, o segmento é logística, ou seja, um fundo de tijolo. Número de cotistas, 71 mil cotistas, então uma quantidade de cotistas já alerta, né? Não é muito grande o número de cotistas. Liquidez diária fica abaixo do 1 milhão, primeiro fundo imobiliário que nós avaliamos aqui até então, que negocia abaixo de 1 milhão por dia, R$ 831 mil a média de negociações. Ainda assim, não é tão ruim, mas também já é um ponto de alerta. PVP 1,01, ligeiramente é o preço normal dele. Dividendo 10,67%, um dividendo ok para um fundo de tijolo. Recorrência no dividendos, a resposta é sim, então ele paga dividendos constantes e crescentes ao longo do tempo. E PVP crescente, esse é o ponto interessante porque aqui sim nós temos um fundo que possui valorização patrimonial, ou seja, nós conseguimos avaliar nos últimos 5 anos esse fundo vem se valorizando ao longo do tempo. Então essa cota que custa R$ 9,23, possivelmente daqui a 5 anos esteja custando mais. Então você vai ter, além da valorização da cota, o pagamento de dividendos. Então esse é um dos poucos fundos que conseguiu mostrar há mais tempo aqui que ele possui recorrência no dividendos e possui também o PVP crescente. Esse é um ponto bem interessante. Normalmente isso é ligado a fundos de tijolos, né? Bons fundos de tijolos trazem esses dois pontos que são muito importantes. Além de tudo, vacância zero. Então esse é um fundo bacana, tem recorrência no dividendo, tem PVP crescente e tem vacância zero. Seguindo, temos o CPTS 11, com o valor sendo negociado a R$ 8,60, ele é do segmento de papel. Número de cotistas, atualmente tem 231 mil cotistas, e um dos fundos mais negociados da bolsa junto com o MXRF11, tendo aí 12 milhões de reais em negociação todos os dias. O PVP desse fundo você também deve achar estranho que ele está em 0,1, mas é porque esse dado ainda não foi atualizado depois que houve um desdobramento das cotas desse fundo. Ou seja, vamos dar um exemplo, eram cotas lá de R$ 80 e agora são cotas de R$ 8. Então ainda não foi recalculado esse PVP, por isso esse número. Então, na verdade, nós temos que deixar de lado ele por enquanto. O dividendo está na casa dos 10%, 10,8% nos últimos 12 meses, e ele tem uma recorrência positiva do pagamento dos dividendos. Então ele sempre está pagando em linha praticamente o mesmo dividendo e também em constância, todos os meses certinho. Mas o seu preço com relação ao seu valor patrimonial não tem se valorizado, ele está aí estável também. Agora vamos falar do fundo imobiliário Vino 11, com um valor de R$ 8,31 a cota. Segmento lajes corporativas, ou seja, aqui também temos um fundo imobiliário de tijolo. Número de cotistas, 133 mil cotistas, um número bacana. Liquidez diária, 1,2 milhões, então uma negociação bem legal. PVP, 0,77, um PVP relativamente barato, um dos mais baratos aqui da nossa lista, até porque lajes corporativas estão no momento aí, podemos falar assim, de baixa. Então esse é um fundo que está sendo considerado barato. Dividendo de 9%. Recorrência nos dividendos, sim, possui, então ele paga dividendos constantes e crescentes ao longo do tempo. PVP crescente agora, então o valor patrimonial crescente, e nesse caso a resposta é não, até porque nós tivemos uma desvalorização desses fundos, então ele acabou se desvalorizando. Então esse é um ponto de atenção. É um fundo de tijolo que não apresentou um PVP, um valor patrimonial crescente. Esse seria um ponto de atenção. E possui uma leve vacância de 4,2%, mas isso aqui até é aceitável, né? Vacâncias até 10% em fundos imobiliários está dentro do indicador aceitável. Seguindo, temos o Quisso 11. Valor de negociação R$ 8,26. Ele é um FOF, um fundo de fundos. É um fundo que investe em outros fundos. O número de cotistas atualmente está em 124 mil. Tem uma liquidez diária de R$ 739 mil por dia. O PVP está um pouquinho abaixo aí, na casa do 0,9. O dividendo nesse momento dos últimos 12 meses está 10,84%. É um fundo que tem recorrência no dividendo, então, ou seja, não está oscilando esse dividendo.
E o PVP dele não é crescente também, né? Ou seja, não está tendo uma valorização. Como também é um fundo de fundos, ele não tem a vacância, então a gente não analisa esse dado. Chegamos então agora ao top 3 dos fundos imobiliários mais baratos da Bolsa. Vamos agora falar do fundo imobiliário XPSF11, com o valor de cada cota de R$ 8,12, do segmento de fundos, os famosos FOFs. Número de cotistas, apenas 47 mil cotistas, esse é um ponto de atenção. Uma liquidez diária, que também chama atenção, de apenas R$ 536 mil, são pontos aí que você precisa tomar atenção e levar como alerta. Um PVP de 0,92, ligeiramente mais barato do que deveria. Dividendo de 11,3%. Recorrência nos dividendos, sim, possui recorrência nos dividendos. PVP crescente, não entrega um PVP crescente. Então esse é um ponto de atenção porque você não tem uma valorização patrimonial nesse fundo e não possui vacância por ser um FOF. Chegamos no nosso top 2 de fundos mais baratos e nessa posição é o VIUR11. Ele está sendo negociado por R$ 7,82, é um fundo de tijolo com foco em renda, ou seja, os imóveis dele são todos focados em locação, em aluguéis. Tem um número de cotistas na casa dos 42 mil cotistas, assim como o fundo anterior, que é um ponto que a gente acredita não ser muito bom, um número muito baixo de cotistas. O PVP ele está num patamar barato, porque está em 0,86%. O dividendo na casa dos 11,08% e tem uma recorrência aí de pagamentos desses dividendos, um dividendo estável. E o PVP também não é crescente. E sobre o número de vacância, apesar de ser um fundo de tijolos, a gente não encontrou essa informação, o que isso acaba até tornando um pouco de risco aí para esse fundo imobiliário. E chegamos na nossa lista ao top 1 aqui de fundo imobiliário mais barato pelo preço. Bora avaliar se ele é bom ou não. Estamos aqui falando do fundo TORD11, com o valor da cota de apenas R$ 2,14. Eu sei, quem diria que nós poderíamos comprar fundos imobiliários por esse valor? Segmento híbrido. Número de cotistas, 98 mil cotistas. Liquidez diária de R$ 234 mil, então chama atenção, ponto de alerta, uma liquidez relativamente baixa. PVP 0,17, porque esse fundo sofreu um split, ainda esse dado não foi atualizado, então não dá para tomar por referência esse PVP. Dividendo de 11,22%, possui recorrência nos dividendos, possui um PVP crescente, ponto interessante, e possui uma vacância zero nos imóveis. Afinal, ele é um fundo híbrido, né? Ele possui imóveis e possui parte em papel, mas a parte de imóvel não possui vacância. E na nossa avaliação aqui, chegamos à conclusão que tem um fundo que está sendo negociado acima do seu preço, que deveria valer, e um fundo que está sendo negociado abaixo do preço que deveria valer. Vamos lá. O MXRF11, que está sendo negociado por R$ 10,96, ele tem um PVP de 1,1, ou seja, é o fundo mais caro aqui da nossa lista, tá? Isso se falando em preço, não olhando todos os indicadores. E o fundo mais barato é o fundo VINO11, que está sendo negociado a um PVP de 0,77 e o preço dele hoje é R$ 8,31. Então seria o fundo mais barato. Lembrando que a gente só está falando aqui de preço e não de todos os indicadores. E dessa lista aqui, teve algum fundo imobiliário que chamou sua atenção, que surpreendeu você e outro que possa ter decepcionado? Deixa aqui nos comentários. Claro, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Até mais!